Jerry Lewis não foi apenas um comediante, ele foi um fenômeno. Com seu humor único e talento incomparável, ele conquistou Hollywood e se tornou uma lenda. Mas por trás do sorriso e das risadas, houveram polêmicas, desafios e uma história de superação que poucos conhecem. Nesse vídeo vamos mergulhar na vida de Jerry Lewis, explorar sua carreira de sucesso, as controvérsias que marcaram sua trajetória e a briga com Dean Martin que chocou o mundo. Prepare-se para descobrir o verdadeiro Jerry Lewis, um ícone do cinema, um mestre da comédia e um homem de legado eterno. I feel pretty confident about it. Jerry Lewis nasceu em 16 de março de 1926 em New Jersey, filho de pais que trabalhavam na indústria do entretenimento. Seu pai, Daniel Levitt, era um comediante de vaudeville e sua mãe, Rachel, uma cantora. Desde muito jovem, Jerry foi exposto a esse mundo, mas ao contrário do que muitos poderiam esperar, sua infância não foi fácil. Criado em meio a turnês constantes e com pais que estavam sempre ocupados com suas carreiras, ele se sentiu muitas vezes negligenciado. No entanto, foi nesse ambiente que Jerry começou a moldar seu destino. I'm a better person because of that. I've seen people that are so negative that they've got poisons in their system and all of a sudden they've got ulcers. And all of a sudden they have heart attacks. I have no time for negativism. O pequeno Jerry não era o típico menino tímido, mas sim um garoto que por instinto sabia como fazer as pessoas rirem. Quando tinha apenas 5 anos de idade, começou a imitar figuras adultas em sua família. Os primeiros aplausos vieram em casa, quando ele imitava os gestos e a postura do pai no palco. O humor físico era a sua linguagem e ele logo percebeu que tinha o poder de fazer as pessoas rirem sem precisar de palavras. Para ele, a comédia era uma forma de conquistar a atenção e talvez encontrar um lugar em um mundo que, à sua maneira, o parecia ignorar. Remember, I haven't been too well. Oh, you're just a hypochondriac. What's the matter with you? You said a dirty wine! Porém, a infância de Jerry Lewis não era apenas sobre palcos improvisados em sua casa. Ela também estava marcada pela dificuldade de ser filho de 2 artistas. Embora seus pais estivessem frequentemente envolvidos com entretenimento, seu pai, em particular, era distante e autoritário. Jerry se esforçava para conquistar a aprovação do pai, mas na maior parte das vezes parecia invisível para ele. Mais tarde, Jerry afirmou que seu relacionamento com o pai foi um dos principais impulsionadores de sua carreira, pois o sentimento de não ser suficientemente bom o motivava a trabalhar cada vez mais. Ah, não, eu quero ser palhaço. Fiz todo tipo de acrobacias no exército. Quando Jerry tinha apenas 15 anos, sua vida deu uma guinada importante. Ele se inscreveu em uma escola de arte e começou a se apresentar em clubes locais de comédia. Apesar da juventude e da inexperiência, Jerry se destacou por sua habilidade de improvisar e de fazer piadas físicas, algo que ele aprendeu observando o trabalho dos comediantes de vaudeville que sua família conhecia tão bem. Porém, apesar de sua crescente popularidade em pequenas apresentações, Jerry sentia que a verdadeira chance de brilhar só viria quando ele estivesse ao lado de artistas mais estabelecidos. Ele ainda não sabia, mas o palco grande estava mais próximo do que ele imaginava. A história de Jerry Lewis como comediante tomaria um rumo completamente novo em 1946, quando o destino o colocou frente a frente com Dean Martin. Naquela época, Jerry estava começando a se destacar em clubes de comédia, mas sua carreira ainda estava longe de alcançar o estrelato. Dean Martin, por outro lado, era um cantor em ascensão, já conhecido pelo seu charme e estilo descontraído. O encontro entre esses 2 artistas parecia improvável, mas o que aconteceu a seguir mudaria não apenas suas vidas, mas também o curso do entretenimento americano. You're the one for me. Hey! O encontro entre Jerry e Dean aconteceu em um clube em Nova York, onde Jerry estava se apresentando. De acordo com várias versões da história, foi uma coincidência que os 2 estivessem no mesmo lugar na mesma noite. Dean Martin estava na plateia, enquanto Jerry subia ao palco para mais uma de suas apresentações de humor físico. Jerry, com seu estilo excêntrico e atrapalhado, fez com que a plateia risse imediatamente. Mas o mais interessante foi a reação de Dean. Ao invés de ser um espectador passivo, Dean riu genuinamente e ficou encantado com a performance de Jerry. A química entre os 2 foi instantânea. Dean com seu charme de galã e Jerry com seu humor físico irreverente. Formaram uma combinação única. O público já começava a notar a ligação entre os 2 e em pouco tempo surgiram os primeiros indícios de que uma grande parceria estava prestes a nascer. Dean, que estava tentando se estabelecer no mundo do show business, viu em Jerry uma oportunidade de renovar sua carreira. Jerry, por sua vez, encontrou em Dean um parceiro que lhe dava a estabilidade e o contraste necessário para brilhar. Tá bom, Hollywood. Lá vamos lá. Logo, a dupla começou a trabalhar junto, inicialmente em pequenos shows e apresentações. No início, o formato da parceria era simples. Jerry fazia piadas e brincadeiras enquanto Dean cantava.
No entanto, o que começou de forma simples logo se transformou em uma dinâmica muito mais complexa, onde ambos começavam a entender e explorar os pontos fortes um do outro. Jim se tornou o contraste perfeito para o estilo físico de Jerry. Enquanto Jerry era um comediante explosivo e caótico, Jim trazia calma e elegância para o palco. Esse equilíbrio fez com que a dupla se tornasse uma sensação, atraindo um público cada vez maior. Dela, eu sabia que alguma coisa estava me puxando aqui para esta mesa, porque 9 ou 10 mil dólares não são nada, porque quando eu sinto esta sensação, 9 ou 10 mil dólares! Em 1949, Jerry e Jim começam a aparecer juntos em programas de rádio, e logo depois em programas de televisão. A química entre os dois era tão forte que se tornaram inseparáveis. A união deles não só os catapultou para a fama, mas também colocou Jerry no radar de grandes estúdios de cinema. Embora Jerry já fosse um nome conhecido nos círculos de comédia, foi ao lado de Jim Martin que ele alcançou a verdadeira notoriedade, tornando-se uma estrela nacional. Em 1950, a dupla estrelou seu primeiro filme juntos, Minha Amiga Maluca, que foi um enorme sucesso. O público adorava a dinâmica entre os dois, o irreverente Jerry sempre metido em confusões e o charmoso Jim, que com seu estilo relaxado fazia o contraponto perfeito. A fórmula da dupla funcionava tão bem que logo vieram mais filmes, como O Palhaço do Batalhão e Sofrendo da Bola. Cada filme se tornava um sucesso de bilheteria e os dois se consolidavam como uma das duplas mais amadas da história do cinema. Apesar do sucesso crescente, Jerry e Jim tinham personalidades muito diferentes. Jerry era extrovertido e sempre quis ser o centro das atenções, enquanto Jim preferia um estilo de vida mais tranquilo, longe dos holofotes. No entanto, no palco, eles se completavam de maneira perfeita. Jerry sabia como fazer a plateia rir com seus gestos e expressões, enquanto Jim fazia seu charme de galã ser o alicerce do show. O que começou como uma parceria profissional foi rapidamente transformado em uma amizade que parecia inquebrável. O sucesso de Jim e Jerry não se limitava apenas às telas. Eles eram presença constantes em rádios, programas de televisão e shows ao vivo, criando uma legião de fãs. A mídia os chamava de os reis da comédia e para muitos, a dupla era sinônimo de diversão e entretenimento de qualidade. Eles se tornaram os artistas mais bem pagos dos Estados Unidos e estavam prontos para conquistar o mundo. Mas como em toda a história de sucesso, os primeiros sinais de tensão começaram a surgir. Mesmo com toda a harmonia no palco, as diferenças de personalidade entre Jerry e Jim estavam começando a afetar a dinâmica da dupla. Jerry, com seu desejo incessante de se destacar, já começava a perceber que o palco de Hollywood era grande o suficiente para ele brilhar sozinho. Jim, por sua vez, já não se sentia tão confortável com a posição que ocupava na parceria. Apesar disso, a dupla continuava imbatível nas bilheterias e nas audiências, alcançando um sucesso sem precedentes, dominando o cenário do entretenimento americano. Nos anos seguintes, Jerry e Jim continuavam a bombar nas telas. Filmes como Morrendo de Medo, de 1953, e A Farra dos Malandros, de 1954, se tornaram clássicos, e a dupla solidificou seu lugar como os maiores astros do entretenimento na época. Os estúdios de Hollywood estavam dispostos a fazer o que fosse necessário para manter Jerry e Jim juntos, e o público se divertia com suas atuações improvisadas, piadas físicas e a mágica de sua interação na tela. O impacto da dupla no mundo do entretenimento era profundo. Eles não eram apenas comediantes, eram ícones culturais. Seus programas de rádio eram transmitidos para milhões de ouvintes e seus especiais de TV eram aguardados com ansiedade pelo público. Jerry e Jim tornaram-se as estrelas mais populares da década de 50 e o mundo estava a seus pés. O auge da carreira da dupla trouxe também uma fortuna impressionante. A cada novo filme, a dupla arrecadava milhões, e os contratos de rádio e TV se tornaram mais lucrativos. Jerry Lewis, em particular, estava se tornando uma verdadeira lenda do show business. Além de sua atuação brilhante nos filmes, ele também se destacou por sua habilidade de dirigir e produzir, o que o tornaria um dos cineastas mais inovadores de sua geração. Mesmo com a fama avassaladora, Jerry não queria apenas ser um comediante, ele queria ser um criador, um diretor, alguém que tivesse controle total sobre a sua arte.
Enquanto isso, Dean Martin, com seu charme de galã, continuava a conquistar o público com suas canções e sua presença de palco. Mas apesar do sucesso e da fortuna, os sinais de tensão entre os dois estavam começando a se manifestar. Jerry, com sua ambição crescente, já não estava mais satisfeito apenas com o papel de coadjuvante. Ele queria ser o centro das atenções, e sua grande capacidade como ator e diretor começou a brilhar com força própria. Isso, no entanto, não era algo que agradava a Dean. A situação começou a mudar quando Jerry começou a se destacar como um comediante solo, passando a perceber que sua habilidade de fazer rir estava sendo constantemente ofuscada pela figura elegante de Dean. Jerry estava pronto para deixar de ser o segundo na atenção da dupla e queria explorar outras oportunidades. Ao mesmo tempo, Dean, embora não quisesse admitir, também começava a se sentir incomodado com o crescente destaque de Jerry. A relação deles, que antes parecia imbatível, começou a mostrar sinais de desgaste. A cada novo sucesso, os desentendimentos se tornavam mais evidentes. Simply because if the tables were turned and I was Dean Martin and Dean was Jerry, we'd have split up maybe 5 years earlier. A verdadeira tensão, no entanto, surgiu nos bastidores. Enquanto Jerry continuava a se aprofundar no controle da produção de seus filmes e assumia um papel mais autoral, Dean sentia-se cada vez mais deslocado. Embora a dupla fosse uma máquina de sucesso, suas diferenças pessoais estavam começando a prejudicar o relacionamento profissional. Dean preferia ficar nos bastidores, enquanto Jerry queria estar à frente de tudo. As brigas começaram a ser inevitáveis e o cenário que antes era de harmonia parecia estar prestes a desmoronar. Mesmo com a fama e o dinheiro, a pressão por trás das câmeras estava colocando a amizade deles à prova. A ambição de Jerry e a crescente insatisfação de Dean indicavam que a separação, que até então parecia impensável, estava cada vez mais próxima. Jerry's the businessman, Jerry operates he writes, produces, whatever, and it was always Jerry. I couldn't have taken that. Wait a minute. I'm here too. The most underestimated great talent in the history of show business was Dean. A separação da dupla não foi um evento súbito, mas sim o resultado de uma série de desentendimentos acumulados ao longo dos anos. Com o tempo, Jerry Lewis começou a ganhar mais destaque nos filmes e shows da dupla, principalmente por seu estilo cômico exagerado. O público e a crítica passaram a vê-lo como um verdadeiro gênio da dupla, o que incomodava Dean Martin, que era mais discreto, mas também talentoso. Enquanto Jerry Lewis era obcecado pelo controle criativo e tinha ambições como diretor e roteirista, Dean Martin preferia um estilo de trabalho mais descontraído. Eles começaram a discordar sobre o rumo dos filmes e do futuro da dupla em geral. Apesar de terem começado como grandes amigos, a relação se desgastou com o tempo. No final, eles praticamente não se falavam fora do palco. O clima entre os dois ficou tão tenso que nem sequer se olhavam durante algumas apresentações. A decisão de Dean foi para muitos um choque, mas para Jerry, que já demonstrava sinais de querer seguir um caminho mais autônomo, não foi uma surpresa. Os dois, após anos de enorme sucesso juntos, simplesmente se separaram e o fim da dupla foi anunciado para o público. And I went to Dean and I said, look, we're not getting along now only because there's some undercurrent here where you would like to just step out and be acknowledged as an individual performer with talent, and you are. O impacto da separação foi imediato. O mundo do entretenimento ficou perplexo. A dupla Jerry Lewis e Dean Martin era sinônimo de comédia e sucesso. Eles eram mais do que apenas colegas de trabalho, eram amigos, uma equipe inseparável. Para o público, ver o fim dessa união foi uma grande decepção. As manchetes dos jornais estavam cheias de especulações, com muitos tentando entender os motivos por trás da separação. Embora ambos os artistas tivessem suas próprias versões da história, ficou claro que o principal fator foi a incompatibilidade de personalidades e ambições. Apesar do fim conturbado, eles se reconciliaram brevemente em 1976 durante um programa de arrecadações de fundos organizados por Jerry Lewis, quando Frank Sinatra surpreendeu o público ao reunir os dois no palco. Para Jerry Lewis, a separação foi ao mesmo tempo um fim e um novo começo. A decisão de seguir uma carreira solo não foi fácil, mas Jerry sabia que estava em um ponto da vida em que precisava de mais. Ele queria ser mais do que um comediante engraçado que fazia o público rir com suas piadas físicas. Jerry tinha um desejo ardente de se provar como cineasta, diretor e produtor. Ele queria explorar outros aspectos do cinema e mostrar ao mundo que era mais do que apenas o parceiro de Dean Martin. A separação, embora dolorosa, representou a chance de que ele precisava para dar um passo importante em sua carreira. Ele assinou um contrato com a Paramount e o primeiro grande filme que fez foi O Delinquente Delicado de 1957, um filme onde ele teve a chance de mostrar seu talento para o público de uma forma diferente. No entanto, as críticas ao filme foram mistas. Muitos esperavam que Jerry seguisse o mesmo estilo de comédia que fez junto com Dean, mas Jerry estava determinado a provar que poderia fazer algo mais.
No entanto, sua transição para o cinema solo não foi fácil, e ele logo percebeu que, apesar de seu talento natural para a comédia, ele teria que trabalhar muito mais para se estabelecer como um nome respeitado no cinema. O que veio a seguir foi uma série de filmes que refletiam o desejo de Jerry de expandir sua atuação e mostrar sua versatilidade. Em 1960, ele escreveu, dirigiu e estrelou o filme O Mensageiro Trapalhão, que foi um marco em sua carreira. O longa não apenas mostrou as habilidades de Jerry como comediante, mas também o posicionou como um cineasta inovador, alguém que tinha controle sobre cada aspecto de sua produção. Embora o filme tenha sido criticado por alguns, ele também recebeu elogios por sua abordagem criativa e seu estilo único. Foi um sinal claro de que Jerry Lewis não estava mais preso à sombra de Jim Martin e estava pronto para se destacar como uma estrela solo. Mas apesar das tentativas de Jerry em sua carreira solo, a separação de Jim deixou uma marca profunda em ambos os artistas. Enquanto Jerry se lançava em sua nova jornada como cineasta, Jim continuava a ser uma das maiores estrelas do mundo da música e do cinema. Jim manteve sua popularidade como cantor e nos anos seguintes se estabeleceu como um dos maiores nomes da música pop, além de estrelar filmes de sucesso por conta própria. Mesmo assim, os dois, apesar de estarem em caminhos separados, nunca deixaram de ser lembrados como uma das duplas mais icônicas da história do entretenimento. Nos anos seguintes, Jerry continuou a expandir seus horizontes no mundo do cinema. Em 1960, ele lançou Cinderela Sem Sapato, uma reinterpretação cômica do clássico conto de fada Cinderela, que mais uma vez desafiou as convenções de Hollywood. Embora o filme tenha sido criticado por alguns, ele obteve um sucesso considerável entre o público, solidificando ainda mais a posição de Jerry como uma estrela solo. Com uma popularidade em ascensão, Jerry foi convidado a trabalhar em projetos ainda maiores. Em 1963, ele lançou O Professor Aloprado, um dos maiores sucessos de sua carreira. O filme, no qual Jerry interpretou tanto o protagonista quanto a versão transformada de seu personagem, foi uma obra-prima de comédia e inovação. Foi amplamente aclamado pela crítica e pelos fãs, sendo considerado uma das melhores performances de Jerry Lewis. O filme trouxe uma nova dimensão à sua carreira, mostrando sua versatilidade como ator e diretor e solidificando sua posição como um dos maiores nomes da comédia no cinema. Quer dizer, deseja que eu lhe chame de Stella? Sim, que idiota que eu sou, certo? Chamarei você de idiota, isto é, de Stella. Enquanto sua carreira cinematográfica decolava, Jerry também começou a experimentar novas formas de entretenimento fora das telas. Durante a década de 1960, ele passou a ser um ícone da televisão com seu próprio programa, o The Jerry Lewis Show, e com participações em diversos programas. Mas apesar do sucesso e da constante visibilidade, Jerry estava começando a enfrentar uma pressão maior por trás das câmeras. Sua vontade de controlar cada aspecto de seus projetos, sua personalidade exigente e seu desejo de ser visto como um artista completo começaram a gerar conflitos nos bastidores. Ele teve dificuldades em manter relacionamentos duradouros com outros cineastas e produtores devido à sua natureza perfeccionista e ao seu desejo de ter total controle sobre seus filmes. Essas dificuldades, somadas ao desgaste de uma vida sempre sobre os holofotes, começaram a afetar sua saúde mental e emocional. Por trás da risada e do brilho das câmeras havia um homem em luta constante com as pressões da fama e com os desafios emocionais que acompanharam seu estrelato. O que poucos viam era o custo psicológico de ser uma lenda viva da comédia. Charlie Chaplin era um egomaníaco. Stan Laurel era um egomaníaco. Buster Keaton era o egomaníaco. Tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo. Jerry era conhecido por ser exigente no set de filmagem, frequentemente desafiando os limites de sua própria resistência física e emocional para alcançar o resultado desejado. Sua personalidade explosiva e seu perfeccionismo, embora fundamentais para seu sucesso, começaram a gerar tensões nos bastidores. Ele tinha uma visão clara de como queria que suas produções fossem, mas isso nem sempre se alinhava com as expectativas de outros profissionais da indústria, resultando em conflitos e desafios constantes. Além disso, o sucesso massivo que Jerry alcançou na década de 60 e 70 também trouxe uma pressão incessante para continuar a produzir e inovar. O público e a crítica esperavam mais e mais de Jerry, o que por um lado alimentava seu ego criativo, mas por outro lado aumentava o peso emocional que ele carregava. Ele sentia que a necessidade de manter uma imagem pública irrepreensível e de superar os próprios limites para agradar os outros o estava consumindo. Uma das maiores lutas internas de Jerry Lewis estava ligada à sua saúde. Durante anos, ele ignorou os sinais de seu corpo e se dedicou incansavelmente à carreira, muitas vezes colocando sua saúde em risco.
Nos anos 60, Jerry estava enfrentando sérios problemas de saúde, incluindo pressão alta e exaustão física, mas ele não podia parar, ele precisava continuar trabalhando. A pressão para manter seu status de superestrela era imensa e a ideia de não estar no topo de sua carreira o assustava. Em 1968, Jerry Lewis sofreu um colapso físico e mental durante uma apresentação ao vivo. I do know something that I realize sitting here. I have a feeling if you help me find out that I don't have any pain, I ain't never going to be funny again. I can't take that chance. O desgaste era visível e os sinais de que ele estava enfrentando uma batalha interna estavam cada vez mais evidentes. Ele se encontrava emocionalmente esgotado e o estresse acumulado ao longo dos anos começou a afetar seu comportamento no palco e nos bastidores. Essa crise pessoal foi um marco importante na vida de Jerry, pois ele começou a perceber que a pressão para ser perfeito estava afetando sua saúde e seus relacionamentos. Além disso, Jerry estava lidando com questões pessoais em sua vida familiar. Seus relacionamentos com sua esposa Pat e seus filhos também começaram a se deteriorar. Ele estava tão imerso em seu trabalho que se afastou de sua família, o que gerou conflitos e desgastes emocionais. O casamento com Pat enfrentava dificuldades devido à dedicação excessiva de Jerry à carreira e sua falta de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Em 1972, Jerry Lewis enfrentou uma nova crise, desta vez envolvendo um problema de dependência de medicamentos. Ele passou a usar analgésicos para lidar com a dor e o estresse, o que o levou a desenvolver um vício. Esse vício seria um dos maiores obstáculos em sua vida pessoal e profissional nos anos seguintes. Jerry começou a lidar com uma sensação crescente de desespero, e sua luta contra o vício se tornou mais difícil à medida que o tempo passava. Porque quebrei um pedaço da coluna e se tivesse avançado mais 1/4 de polegada, teria sido cortado. Por 13 anos e 8 meses, vivenciei com analgésicos e fiquei totalmente viciado nos analgésicos. Durante essa fase difícil, Jerry teve que lidar com uma série de altos e baixos. Sua carreira estava em declínio e ele enfrentava sérios problemas pessoais, mas também havia momentos de recuperação e superação. Ele começou a trabalhar em projetos que eram mais pessoais, mais voltados para suas próprias experiências e dificuldades. Em muitos desses projetos, ele usou sua arte para tentar exorcizar seus próprios demônios, criando comédias mais introspectivas e vulneráveis. Jerry Lewis, o homem que conquistou o mundo com suas piadas e sua energia inesgotável, era por dentro um homem frágil e complexo. Seus desafios com a fama e suas lutas pessoais o moldaram de uma maneira única, e embora ele tenha enfrentado muitas crises, também se ergueu em suas quedas e sua resiliência impressionante. Em meio às glórias e às crises, Jerry continuou a ser um ícone, mostrando ao mundo que por trás das risadas havia uma história de luta e superação. I go on the air and I hold 120 million viewing audience for 24 hours. I've raised $1.3 billion in 44 years. A partir dos anos 1980, Jerry Lewis já era considerado uma lenda viva do entretenimento. Sua carreira desacelerou, mas ele nunca deixou de surpreender tanto como artista quanto como figura pública. E nos anos 80, apesar de um período mais discreto na década anterior, Jerry voltou ao cinema com força. Em 1982, estrelou o aclamado Rei da Comédia, dirigido por Martin Scorsese e contracenando com Robert De Niro. No filme, ele interpretou uma versão mais séria e contida de si mesmo, e surpreendeu a crítica com sua atuação dramática. Apesar disso, Jerry não conseguiu retomar o mesmo prestígio comercial nos Estados Unidos que teve nas décadas anteriores. Curiosamente, na França e em outros países europeus, seu prestígio como cineasta e gênio da comédia permaneceu altíssimo. Ele era tratado como um autor cult. See, in France, the critics think it's the coming of Christ when I go into France. Mesmo com a saúde debilitada, Jerry ainda fez aparições em filmes e programas de TV. Seu último longa-metragem foi Max Rose, de 2013, onde interpretou um músico viúvo lidando com o luto. Uma atuação sensível que emocionou fãs e críticos. Perturbadoras? Você sabe o que é perturbadora? Minha mulher, o amor da minha vida, está morta! Jerry Lewis faleceu em 20 de agosto de 2017 aos 91 anos em sua casa em Las Vegas por causas naturais. Seu legado permanece como um dos maiores nomes da comédia mundial. Mais do que um comediante, Jerry foi um visionário, que inovou com câmeras, roteiro, encenação e, sobretudo, com o coração. Ficamos por aqui com um vídeo sobre essa lenda de Hollywood. Se você ficou até aqui, deixe um like para destacar nosso conteúdo. Somos um canal bem pequeno e contamos com sua inscrição para nos ajudar a crescer. Meu nome é Rodrigo Lanes, até o próximo vídeo do canal Cinetour.